A gente defende que todos aqueles que trabalham para manter de pé esse país e para manter de pé políticas que, inclusive, foram muito atacadas nos piores anos, nos piores governos que nós tivemos, precisam e merecem todo o nosso respeito. Sobre a portaria 5.127 de 2024, que foi apresentada como a proposta de reestruturação das carreiras. Essa implementação, ela se deu primeiro através de uma portaria que não é o método que deve ser implementado, né? Ou seja, de uma decisão infraconstitucional de cima para baixo e que não foi fruto de um processo de debate junto às carreiras, aos trabalhadores, às entidades. Por isso que o nosso mandato, junto a outros mandatos, propôs, inclusive, um PDL propondo a revogação dessa portaria, porque qualquer debate sobre reestruturação do funcionalismo público deve ser dado de forma democrática, ouvindo as reivindicações e da forma correta, através de projetos de lei ou de alterações constitucionais. Nós não batalhamos tanto contra a PEC do Bolsonaro, que propunha acabar com o funcionalismo público, para que, durante o governo Lula, fosse feita uma alteração através de uma portaria sem debate junto às entidades e os trabalhadores. Portanto, é necessário, sim, receber os trabalhadores da cultura para uma mesa para discutir especificamente a sua carreira. E aqui eu só quero reforçar as reivindicações, os argumentos que já foram colocados. É graças ao trabalho desses trabalhadores que é possível existir, de fato, uma continuidade e uma permanência das políticas públicas culturais, independentemente dos governos, das ocasiões, do fechamento do ministério, da sua incorporação aos demais, independentemente, inclusive, de quando fascistas, infelizmente, ocuparam a carreira e se diziam representantes da cultura no nosso país. Não fossem vocês e os demais trabalhadores, não existiria, por exemplo, agora, a possibilidade de milhares e milhões de outras pessoas terem acesso aos benefícios da Aldir Blanc II, por exemplo. Como é que esse dinheiro, de fato, vai chegar na ponta? Como é que a produção cultural que está em volta do financiamento de algo que foi aprovado, inclusive, por esse Congresso Nacional, vai, de fato, poder acontecer? Eu também quero endossar o que disse Jussara. Eu acho que essa visão de criar castas diferentes no funcionalismo público, porque na prática é disso que se trata, quando você diz determinada carreira é carreira de Estado. Todas as demais podem ser substituíveis ou adaptáveis. Não quer dizer que algumas áreas do serviço público são consideradas relevantes e as demais não. Isso, no meu ponto de vista, não diz respeito a um projeto de país democrático, diverso, plural, e que respeita a cultura do nosso próprio povo, que nós representamos. Eu acho que é o contrário disso. A gente defende que todos aqueles que trabalham para manter de pé esse país e para manter de pé políticas que, inclusive, foram muito atacadas nos piores anos, nos piores governos que nós tivemos, precisam e merecem todo o nosso respeito. Até porque, como bem disse Ruth, o que está se reivindicando aqui, inclusive, foram conquistas e acordos de greves, de processos de mobilização. A gente não está falando de uma luta agora de 1 ou de 2 anos, ou porque o governo Lula conseguiu retomar o país, derrotando o Bolsonaro. Pelo contrário, foi também em função dessa luta que o governo Lula conseguiu retomar. E foi também em função da luta da cultura que hoje nós temos possibilidade e liberdades democráticas para fazer processos de luta, de mobilização, para se reivindicar uma mesa de negociação. A gente sabe exatamente o que estava em risco, mas o que nós pedimos é que o governo também entenda o que está em risco. Em risco no que diz respeito ao que o deputado Henrique Vieira, que é o meu candidato a presidente da Câmara, também por esse motivo, disse na sua fala. Para onde estão indo os recursos públicos? Quem está sendo financiado sob essa lógica fiscalista e também de abraço com os setores conservadores? E quem é que está ficando para trás? Quem é que está ficando no caminho? Será que não é hora de rever essa lógica e essa tônica? Porque, não só porque 2026 está logo ali, porque nós não estamos discutindo eleições, mas é porque 2024 ainda é hoje, porque os danos de anos de política bolsonarista fascista no nosso país seguem sendo sentidos pelo conjunto da população, mas é porque é necessário rever completamente a lógica que vinha sendo tomada, senão esses problemas e perigos para o conjunto dos trabalhadores seguem se organizando e seguem com força e com financiamento estatal. Isso não tem o menor cabimento.